Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atenção, hein? Flamengo tem interesse em Anderson Talisca, crava jornalista turco. E outra coisa, Flamengo precisa de gols, Flamengo tem um ataque que não faz muitos gols. Aí você vai me dizer, pô, Fábio, Flamengo é o ataque mais positivo do campeonato. Sim, por conta de 4 partidas que o Flamengo goleou. E aí faz essa estatística, né? E por conta do Arrascaeta, porque nenhum outro jogador no comando de ataque do Flamengo se firma. Então essa possibilidade do Anderson Talisca, ela é muito boa para o Flamengo, claro que para o ano que vem. Para esse ano não dá mais para inscrever jogadores. Você acha uma boa Anderson Talisca? Nós vamos mostrar para vocês os números do jogador, a possibilidade e o porquê ele quer voltar ao futebol brasileiro a partir do início de 2026. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a você que está aí do outro lado para meter o dedo no like e inscrever-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Galera, queria mostrar para vocês essa notícia, né? Saiu na imprensa, tá todo mundo repercutindo. Vou até aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. 3 clubes brasileiros teriam interesse na contratação de Anderson Talisca, diz imprensa estrangeira. A matéria saiu aqui no TNT Esportes. E dentre esses 3 clubes está o Flamengo. Um grande detalhe, o Anderson Talisca tem 31 anos. Falar, pô, 31 anos, tá velho e tal. É um jogador que não se machuca, não tem históricos de lesão e é um touro, entre aspas, um jogador muito forte fisicamente. Às vezes tu pega um jogador que tem 25, 20 e não tem metade da força física que tem o Talisca, né? Você vê aí um Hulk jogando com 40 anos de idade, correndo, tá? O Thiago Silva do Fluminense e outros. Então, assim, a gente não dá para analisar somente a questão idade, né? Aí você quer um exemplo mais que aí não dá para comparar, claro, né? Mas o Cristiano Ronaldo com 40 anos de idade também, enfim. Inclusive, o Talisca ele chega a falar numa entrevista como foi atuar do lado do Cristiano Ronaldo. E detalhe, hein? No momento que ele atuou ao lado do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, ele era a grande estrela. Claro, a estrela era o Cristiano Ronaldo, mas o destaque do time era o Anderson Talisca. Talisca, que tem 31 anos, ele marcou 15 gols em 35 partidas com a camisa do Fenerbahçe. E aí vem aqui a matéria dizendo que o atacante Anderson Talisca segue despertando interesses de clubes brasileiros e dessa vez 3 equipes que jogam o Brasileirão pode estar se movimentando para contar com o brasileiro na próxima temporada. Segundo o jornalista Elkren Konur, especializado em transferências no mercado internacional, o atacante desperta o interesse de Flamengo, Fluminense e Grêmio. É interessante porque esses 3 times, né, Flamengo, Fluminense e Grêmio, se o Flamengo entrar efetivamente na parada, e ao que parece está, não há como comparar, né? O Grêmio e o Fluminense não têm os recursos que o Flamengo tem financeiros para continuar, nem para entrar na disputa com o Flamengo, né? O Fenerbahçe da Turquia estaria disposto a negociar o jogador de 31 anos. Talisca começou a carreira no Bahia e se transferiu para o Benfica de Portugal em 2014. Ele também tem passagens por Besiktas da Turquia, Guangzhou, que é um time chinês, um dos maiores lá, o Al Nassr dos Emirados Árabes, quando ele jogou junto com o Cristiano Ronaldo, e ele já está há 2 temporadas no Fenerbahçe, onde já marcou 15 gols em 35 partidas. Nesse momento, o Fenerbahçe estaria disposto a negociar o jogador. A gente mostra aqui que ele tem contrato. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, Talisca, ele tem contrato até o meado de 2026
Então, por isso, né, o Fenerbahçe não colocaria nenhum tipo de empecilho para negociar o jogador, porque já em janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sairia de graça no meio do ano. Então, assim, é por isso que o Fenerbahçe não impõe nenhum tipo de restrição para negociar o jogador. O jogador de 31 anos, 1,90 m, ele é alto, forte fisicamente, tem uma finalização muito boa de fora da área, ganhou diversos títulos na carreira, campeão na Turquia, campeão, vencedor da Taça da Liga de Portugal, ganhou o título de campeão português, enfim, ganhou o título também de melhor jogador do ano e também título de artilheiro na ocasião. Bom, a gente já falou aqui, né, dos dados, dos números do Talisca, e aí a gente tentou apurar o porquê, né, com algumas pessoas, o porquê do Flamengo tentar, do jogador querer jogar no Flamengo. Primeiro, o lado do Flamengo. Consultamos algumas pessoas ligadas ao Flamengo que dizem que o Flamengo não vai se manifestar em relação à possibilidade de contratações para o próximo ano. O Flamengo vive um momento decisivo na temporada e o foco tem que estar totalmente voltado nesses jogos e nos jogadores que aqui está. Uma pessoa até me disse o seguinte: a janela está fechada, não tem como a gente falar sobre isso. Mas claro que nós sabemos que as negociações elas começam justamente com a janela fechada. Elas não começam quando a janela vai abrir, né? O dirigente ele tem que planejar a temporada seguinte já. Então, é óbvio que o Flamengo já tem os alvos muito bem definidos e a gente obteve, né, por intermédio de algumas pessoas, que o Talisca é sim um deles, conforme disse o Elkrin Konu. Por quê? O jogador que entrou em contato com alguns clubes brasileiros por meio de seu empresário, querendo jogar no futebol brasileiro, porque ele vê uma grande possibilidade de jogar a Copa do Mundo. Há um entendimento de que jogadores de meio campo na seleção brasileira, de meio atacante, está em extinção. O Ancelotti não tem ainda definido esse perfil, esse jogador, esses jogadores de meio campo. Cada hora ele convoca um, vai mexendo muito ali e tal. E o Talisca, ele é um jogador que faz várias funções. Ele joga de centroavante, ele joga de atacante pelo lado direito, ele joga de meia, ele joga de segundo volante. Quer dizer, ele já fez várias funções na carreira e se encaixa muito bem naquilo que o Felipe Luiz gosta, que é um jogador de multifunções, e também para poder encaixar-se numa convocação de seleção brasileira. Ele acredita no seu potencial e entende que poderá chegar à seleção brasileira, principalmente vestindo a camisa do Flamengo. Por quê? Gente, o Flamengo é realmente um clube muito diferenciado. Samuel Lino chegou aqui e deu 2 dribles. 2 dribles e uma finalização, fez 1 gol até agora. E em menos de um mês de Flamengo foi convocado para a seleção brasileira, do Ancelotti. Então, assim, como não está nada definido para a lista fechada para a Copa do Mundo do ano que vem, meu amigo, se o cara chega aqui, ele arrebenta em 1 mês, 2 meses, ele vai para a Copa. E ele sabe disso, os empresários sabem disso. E, claro, o Flamengo vai estar sempre brigando por títulos, mesmo no início do ano. Lembrando que o ano que vem o calendário é diferente. Não é um calendário que tem Campeonato Carioca apenas no início da temporada. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro. E isso despertou a atenção dos empresários e do jogador de querer vir jogar no Brasil, em especial no Flamengo, para chegar à seleção brasileira e ir disputar uma Copa do Mundo. Essas são as informações que a gente tem. Claro que eu, particularmente, a gente sabe até de outras negociações que o Flamengo participa, eu não gostaria de falar, fui inclusive convencido por algumas pessoas a falar sobre o assunto, já que a notícia vazou, né, do Anderson Talisca. Eu entendo também que, como o Flamengo está em decisões, não dá para ficar falando em contratações. Mas a notícia vazou, a TNT postou, ESPN postou, o jornalista postou, tá todo mundo falando. A gente foi apurar, a gente já sabia que o Flamengo negocia com alguns jogadores, zagueiro é prioridade, atacante é prioridade, e o Anderson Talisca certamente é uma possibilidade. Eu queria saber de você. É uma boa? Gostaria da contratação do atacante, meio atacante, enfim, jogador que
um verdadeiro coringa, faz multifunções, gostaria do Talisca no Mengão? Comente, não deixa de comentar não, deixa a sua opinião, mas também não esquece de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Flamília da Nação. Às 21 horas tem live e nós vamos trazer uma informação importante para vocês também, hein? Fiquem ligados. Um abraço, até já.